Em Total Drama temos uma variedade imensa de personagens, dentre eles é natural que um determinado núcleo de participantes recebam mais destaque que os outros. E hoje vamos falar da Gwen, nossa gótica preferida que com o tempo teve seu desenvolvimento feito? Teve. Agora, que esse desenvolvimento é paia? Todos temos que concordar. Afinal, como o desenvolvimento da Gwen gerou o seu próprio retrocesso na franquia? Tudo isso após a intro. Mas claro, primeiramente, antes de tudo, em primeiro momento, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na sua telinha. E no mais, vamos ao vídeo. Em Ilha dos Desafios, fomos introduzidos a Gwen, uma gótica solitária, trevosa, que não gosta de estar perto de pessoas e muito menos conviver com elas. Com o passar da temporada, a Gwen se torna uma personagem mais sociável após viver diversas experiências que fizeram com que ela se abrisse mais, revelando que era uma boa pessoa e só era refém da sociedade. Ai, que triste. Ok, descrição feita. Agora prestem atenção. A personagem só começa a ficar boa e deixar de ser só uma garotinha insegura e superficial em todos os sentidos quando ela vai se desenvolvendo na temporada, ok? Ok, justo. Luz Dramação continua seu desenvolvimento. Tudo bem que em alguns momentos a Gwen é uma personagem até irritante em Luz Dramação, mas de certa forma ainda continua seu desenvolvimento. E, ironicamente, esse desenvolvimento é meio natural, de acordo com o contexto, é claro. Eis que chegamos em Torneio Mundial, onde, em minha opinião, temos o primeiro problema real no desenvolvimento da Gwen. Detalhe, vamos deixar de fora todo o envolvimento da Cartoon nisso, tá? Vamos só falar da série. É perceptível que a Gwen começa a ter atitudes duvidosas e o roteiro começa a tentar convencer a gente de que a Gwen é a melhor pessoa do mundo e que nunca fez nada de ruim nessa vida. No início, essa parada é feita de forma até tancável. No entanto, a cada episódio de turnê, parece que tudo que ela construiu nas duas temporadas anteriores está sendo jogado no lixo, mas nesse caso é só uma impressão que a gente tem. Quando o Duncan volta ao jogo, aí fica complicado. A história do triângulo amoroso não é ruim, mas foi muito mal executada e teve um tempo de tela muito curto para que tudo aquilo pudesse acontecer. Focando na Gwen, mais especificamente sobre o que eu falei dela estar regredindo e seu desenvolvimento, bom, isso fica evidente aqui, visto que no próprio episódio 13, no qual o Duncan volta, parece que a Kirsty e a Gwen viraram melhores amigas, sabe? Sendo que antes do Duncan voltar, as interações delas eram muito básicas. Tipo, nada fora do normal e é isso aí. Entende como a Gwen por si só em Torneio Mundial começa a ficar superficial de novo, assim como ela era no início de Ilha dos Desafios? Mas claro, não com a mesma personalidade, enfim, vocês entenderam. No entanto, por conta da situação, ainda consigo tancar atitudes e falas estranhas da Gwen em momentos nada a ver. Porque a Torneio Mundial faz isso de forma até sutil. Eles conseguem a gente fazer acreditar na amizade de Gwen e Kirsty, tanto que tem um monte de gente se doendo quando aconteceu lá o beijo deles dois, entende? Sendo que essa amizade nunca existiu realmente antes da volta do Duncan. Com o término de Torneio Mundial e a volta dela em Só Estrelas, a ladeira abaixa, meu. Vamos começar falando sobre suas motivações. Se acha que a Gwen já era por si só uma personagem meio superficial, até mesmo quando tem desenvolvimento, tu vai ficar louco em Só Estrelas. De início, vamos analisar a motivação da Gwen para voltar ao show. Diz ela que voltou porque quer se desculpar com a Kirsty e ser amiga dela de novo. Oh, que bonitinho, né, gente? Mas, olha, primeiro, elas nunca foram amigas antes disso. Segundo, depois que vimos Duncan e Gwen já namorando em diversos momentos, isso é, quando a gente vê as ceninhas especiais, extras, sei lá, de Vingança da Ilha, na qual a gente vê essa primeira geração interagindo novamente, fazendo pequenas aparições, né? A gente já viu em diversos momentos Gwen e Duncan se beijando e mostrando que ainda ficaram namorando pelo menos por um ano. A Gwen não parece estar se portando nem um pouquinho com a Kirsty. Fica até irritada com a mesma por estar atrapalhando o seu clima com Duncan. Então, isso é no mínimo confuso. Agora vamos para as justificativas. Ainda no episódio 1 de Só Estrelas, quando o Chris introduz ela, dizendo que ela seria a beijoqueira de namorados,
Gwen menciona que o Duncan não estava namorando com a Kirsten na época, mas, cara, eu até defenderia a Gwen porque nunca foi deixado claro se o Duncan e a Kirsten ainda estavam namorando oficialmente no episódio 13 de turnê. Pelo menos pra mim nunca ficou muito claro. Bom, eu defenderia ela se ela mesma não tivesse falado no confessionário em turnê mundial que está decepcionada consigo mesmo, porque quando vira amiga da Kirsten, beija o namorado dela. Então assim, mulher, se decide. A Gwen é bipolar e eu não sabia, tipo... Acontece que daí pra frente, a Gwen se torna uma personagem fraca, simplesmente fraca, que depende da Kirsten pra tudo, inclusive pra falar com outros personagens. De uma hora pra outra, ela começa a ter uma amizade super fofa com a Zoe que eu não tanco. É muito artificial as interações delas duas, mais artificial do que a própria Gwen com a Kirsten em turnê mundial. Fora que o fato dos roteiristas, de novo, mas dessa vez com muito mais ênfase, mostram a Gwen como ela se fosse extremamente santa. O que vimos claramente nas duas primeiras temporadas, que definitivamente não é verdade. Vamos lá, puxa lá. Luz da Dramação. O que acontece quando o Trent é eliminado? Ou melhor, quem elimina ele? De forma indireta, no caso. Exatamente! Foi a Gwen. Olha só que surpresa, né? A Gwen foi babaca. A Gwen foi, pá. A Gwen eliminou o namorado dela. Quer dizer, já não era mais namorado dela. Mas enfim, vocês entenderam. Todo aquele contexto daquele episódio. Cara, vocês querem me fazer engolir que a Gwen é uma santinha? Meu Deus do céu. Então assim, a Gwen era babaca. Era babaca. Ela sempre foi mostrada como uma personagem babaca. Por que forçar tanto pra fazer com que ela pareça ser boazinha? Ela não é. Desenvolver um personagem é ótimo, mas a partir do momento que o personagem tá sendo desenvolvido e começa a ter atitudes que contrariam completamente os seus valores impostos para o espectador desde sua introdução, é uma forma de desenvolvimento, sim. Ainda continua sendo uma forma de desenvolvimento, mas dependendo dos contextos e da maneira que é trabalhada, fica ruim, fica paia, fica superficial demais. Lembrando, tudo que eu falei não deixa de ser um desenvolvimento. A Gwen teve um desenvolvimento. Tá no título, amigão. A caminhada dela de deixar de ser uma pessoa insegura, que não se dava bem com qualquer um, pra uma pessoa aberta e que consegue amizades fáceis, como a Zoe, por exemplo, é um desenvolvimento, sim. Só que, por mais confuso que seja, o desenvolvimento da Gwen foi o que justamente acarretou no retrocesso da personagem. A personagem ficou com motivações ridículas, atitudes e falas hipócritas. Ficou extremamente dependente dos outros personagens. E isso é incompreensível. E me diz aí, meu galado, como é que eles conseguiram isso? Me fala. Como eles conseguiram desenvolver uma personagem e acabar com ela desse jeito? Detalhe, ok, isso não é uma novidade. Fizeram isso com a Heather, com a Lindsay, Duncan e até mesmo com a Sierra. Mas no caso da Gwen, cara, a impressão que dá é que ela se tornou uma personagem com ideias e mentalidade bugada, entende? Mesmo com o desenvolvimento do Duncan, por exemplo. O Duncan, pô, cagaram no Duncan Só Estrelas, mas ele ainda tem uma mentalidade clara. Tipo, ele não é hipócrita, sabe? Por mais irônico que seja, né? O enredo dele é a transição de vilão-herói, vilão-herói. Vocês entenderam, vocês assistiram Só Estrelas, mas ainda assim... ele tem ideais claros, entende? A Gwen nem pra ter ideais claros tem. E assim encerra o vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Eu sei que é confuso tudo isso que eu falei, porém tentei explicar da melhor forma possível pra vocês. Qualquer coisa, perdão. Não se esqueça de fazer aquela mendigagem, no entanto, aquela mendigagem necessária, conto com vocês. Indo mais, se tiverem alguma dúvida sobre, se não tiverem entendido, pergunta aí no chat. Ou melhor, comentário. Comentário, pois é. Bota aí nos comentários, eu respondo, ou pelo menos tento responder. Enfim, tchau, até o próximo vídeo.